Olá, turma, bom dia a todos. Vamos para mais uma aula de geografia aqui no oitavo ano. A gente trabalhou na aula passada as questões relacionadas às minorias nacionais e os conflitos do mundo, né? Como na Palestina, no Tibete, Catalunha e País Basco, e também Irlanda do Norte. Tá? Então, já conversando sobre a nossa prova, eu quero que a gente entenda mais, né, a respeito do que são essas minorias nacionais, tá? Minorias nacionais, elas existem, né, atualmente, muitas dessas minorias, muitas nações, né, que não têm os seus territórios reconhecidos, né, não têm autonomia sobre o seu território. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem autonomia sobre o nosso território, temos um líder, né, na presidência da República, mas tem outros países que não é da mesma forma. Por isso há conflitos, há nações querendo mandar em outra, e aí acaba que ocorrendo esses conflitos. Quem sofre? Essas minorias nacionais, certo? Essas minorias são as que sofrem esses conflitos. Minorias étnicas ou também chamadas de nacionais. De modo geral, essas minorias elas apresentam, né, uma identidade nacional, né, e também, em parte, né, a população provoca, né, incita a população o desejo de independência, gerando assim esses movimentos separatistas, tá? Movimentos separatistas. E aí a gente viu também alguns desses movimentos separatistas, como no caso do Kurdistão, que vai estar lá na nossa prova, que é um país, né, que é uma nação, na verdade, que tem povo curdo, né, o povo curdo, que fazem parte, né, ali na região da Turquia, próximo, né, ao Irã, a Síria, a Armênia, Iraque, Azerbaijão. Então, esses grupos nacionalistas, né, os curdos, eles reivindicam a criação de um território nacional autônomo. Qual o nome desse território nacional autônomo? Kurdistão. Tá? Então, gravem bem. Chechênia, nós vimos também a respeito da Chechênia. Deixa eu ver outra página do livro. Palestina, que é uma área que fica ali, ó. Palestina, né, como a gente pode ver aqui no mapa, tá? Por isso que há muitos conflitos nessa região, porque fica bem próximo, ó, Cisjordânia e da faixa de Gaza. E aí tem esses conflitos que são históricos também, né? Desde a criação do Estado de Israel em 1948, há essas disputas, né? Esses conflitos nessa região, tá? Então, Tibete que tem uma população da região, né, que fica ali no Tibete, mas que fica próximo à China, né, localizado ali no sudoeste da China, e eles reivindicam autonomia, eles não querem fazer parte do território chinês. Por isso que há esses conflitos também no Tibete. E aí as tensões entre a China e o Tibete se iniciaram após a Revolução Chinesa. Quando foi essa Revolução Chinesa? Lá em 1949. Então, a ocupação militar da região, né, pela China, se deu em 1951. E aí vários mosteiros tibetanos eles foram destruídos. É uma nação querendo independência, mas por outro lado ela recebe, né? Ela não consegue essa independência de forma segura, né? De forma rápida. Alguns levam um tempo, né? Um tempo histórico maior para conseguir essa independência. No caso do Tibete, né? Como a gente pode ver, teve conflitos até nos mosteiros, né? Então, nós tivemos vários mosteiros budistas destruídos. Esses mosteiros, né, os tibetanos, né, foram destruídos e muitos monges foram mortos. Tá? Então, em 1959, a população do Tibete, né, ela organizou um levante contra a população chinesa
que também foi reprimido pelo governo chinês, né? E esse movimento, recentemente, né, ainda, a partir desse movimento, ainda acontecem protestos querendo, né, a independência do Tibete da China. Então, só que a localização do Tibete fica, como já foi falado, no sudoeste da China. Tá? Pronto. Na página seguinte do seu livro, a gente vai ver agora sobre os limites e fronteiras ao longo do tempo. Né? Como a gente sabe, atualmente muitos governos têm estabelecido tratados que integram e unificam seus mercados econômicos. A gente estudou isso lá no 7º ano sobre esses tratados, né, que unificam esses mercados, como, por exemplo, o Mercosul, o NAFTA, tá? São mercados que fazem trocas comerciais ali entre países. Então, atualmente, muitos governos eles têm estabelecido tratados, né, que integram a unificação, né, e unificam seus mercados econômicos, né, como nesses casos, os BRICS também, que a gente estudou lá no 7º ano. E os avanços meios, né, nos meios de comunicação, de transporte, passaram a conectar as pessoas ao redor do mundo. Tá? A gente hoje está conectado, né, você na sua casa, a gente está conversando, né, nessa aula de hoje. Alguns, por exemplo, a gente consegue estar no celular conversando com a pessoa que está lá em outro país, né, em outro continente. Então, essa conexão, ela acaba que quebrando fronteiras, né, quebrando barreiras, ultrapassando, na verdade. Ao redor do mundo, a gente percebe tudo isso. Então, para alguns geógrafos, esse processo ele vem ocorrendo ao mesmo tempo que atua outro importante fenômeno. Qual fenômeno importante é esse? A devolução ou fragmentação dos territórios e a definição de novas fronteiras nacionais. Tá? Então, a gente vem passando por essa evolução, por esse momento histórico relacionado a essa interação de mercados, a rede, né, de comunicações, meios de transporte mais ágeis, né, mais fácil acesso, mas, por outro lado, a gente está passando ainda, né, alguns momentos relacionados à devolução ou fragmentação dos territórios e a definição de novas fronteiras nacionais. Fica até algo antagônico, né? Algo dualista. De um lado, você tem o avanço desses meios de transporte e de telecomunicações, do outro lado, você tem ainda a disputa, né, por territórios, a fragmentação de território, pela criação de outro território, né, por devolução também. Então, muitas dessas novas configurações territoriais dos países têm ocorrido por meio da perda ou da anexação de algumas áreas ou da criação de novos estados. Tá? No Brasil, a gente vê isso, raramente a gente vê questões relacionadas a isso, né? Aqui no Brasil. Né? O Brasil está disputando, um exemplo que vem, o Brasil está disputando com a Argentina território há anos, né? Isso é histórico, e aí está tendo conflitos, muitas pessoas vão realizar um plebiscito, né? Para conseguir a anexação daquele território da Argentina aqui no Brasil, né, ou a Argentina conseguir a anexação do território. Então, aqui a gente não vê isso, a gente vê mais esses conflitos mais para a África, para o Oriente Médio, tá? relacionados à anexação de algumas áreas ou à criação de novos estados. Tá? Quando a gente fala aqui, é importante só a título mesmo de complementação aqui para vocês,
sei se vocês sabem, mas a gente tem um território, né, uma área territorial imensa, né, no Brasil, que é o território brasileiro, mas a gente tem alguns países que têm uma área bem menor, que consegue, né, viver tranquilo ali, usufruir da sua renda, né, a sua nação, ela vive de forma tranquila. Diferente aqui do Brasil, que a gente tem há anos uma discussão que é a seguinte: a região sul do Brasil, que a gente tem Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles se acham que são que produzem a sua própria economia, que podem tornar-se independentes do Brasil, do restante do território brasileiro. E aí, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver várias discussões acerca disso, né? Acerca do território, principalmente do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, eles fazem eleições, eles fazem plebiscitos, né? Como a gente viu no início desse conteúdo, há plebiscitos, há referendos, há vários meios, né, para conseguir o que eles querem, né? Ou a anexação do território, ou, né, a criação de novos estados, no caso. Então, lá, aqui mesmo, né, dentro do território brasileiro, a gente tem esses conflitos, só que eles não são tão visíveis, eles não têm tanta visibilidade como esses que a gente está estudando, né? A gente não tem guerra, a gente não tem manifestações, a gente tem discussões, como eu já falei. Eles acham, lá no Rio Grande do Sul, que a produção deles, econômica, eles conseguem fazer isso. Eles têm terras férteis, eles têm um solo bom, eles têm chuva, né? O ano todo, né? Então, eles conseguem plantar, conseguem colher, conseguem desenvolver a sua agricultura, e não só da agricultura, né? Tem muitas indústrias de calçado. Quem conhece o sul do Brasil sabe, né? Quem conhece o Rio Grande do Sul, indústrias de roupas, né? Por exemplo, Malve, várias roupas que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia são provenientes de lá. A indústria de calçados também tem muito lá. Eletroeletrônico. Então, eles acham, né, que podem sim tornar-se independentes do Brasil. Por isso que há também essas conversas, essas eleições lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, em geral, né, a origem desses fenômenos está nas fronteiras artificiais estabelecidas por interesses, né, de potências que colonizaram outras nações ao longo da história, e também países que enfrentaram movimentos separatistas de minorias nacionais. Então, o processo de descolonização de muitos países após a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá, após a Segunda Guerra Mundial, de 1930 a 1945, que resultou na independência e na formação de dezenas de novos países. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, resolveram mesmo de fato. Então, a gente já não tinha mais esse processo de colonização, né? Então, o processo de descolonização de muitos países, deixaram de ser colônia, né, de outros países, aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. E esse processo ele resultou em quê? Resultou na independência e na formação de novos países. Tá? Vamos lá. E também na devolução de outros países, né, para outros territórios dentro desse também. Tá? Então, a gente tem aqui, nesse momento, acompanhando aqui, outro exemplo é o colapso da União Soviética, em 1991, que criou mais de 12 nações. Que é esse colapso da União Soviética? Não vou cobrar na prova, mas eu quero que você entenda, tá? Segunda Guerra Mundial, também, eu quero que você entenda que depois, né, desse processo da Segunda Guerra Mundial, muitos países tornaram-se independentes, outras nações, né, passaram, dezenas de novos países, né, foram criados ou devolvidos.
tá? Para as suas nações. E aí, após, né, outro exemplo, também após o colapso da União Soviética, que foi em 91, foi criado mais 12 nações. Tá? A gente precisa saber quais foram essas 12 nações? Não. Por quê? Porque o objetivo desse capítulo é a gente entender sobre as minorias nacionais, sobre o território, povo, nação, e também sobre as projeções cartográficas que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi um período da história onde os Estados Unidos, capitalista, disputaram o poder no mundo juntamente com a União Soviética socialista. Então, de um lado você tinha o capitalismo, do outro lado você tinha o socialismo. Só que quem venceu? O capitalismo acabou que vencendo, né? E aí, mesmo após o fim, que foi em 91, porque o fim em 91, muitos dizem, né, muitos historiadores, geógrafos, sociólogos, trazem duas datas. 1991, que foi o fim da Guerra Fria, né, fim da Guerra Fria. Aqui a gente falou, Segunda Guerra Mundial. Aqui, quando a gente fala em União Soviética, a gente vai associar a Guerra Fria. Ou 1989, tá? A gente tem essas duas datas, porque foi o período da queda do Muro de Berlim, tá? Lá na Alemanha, entre as duas Alemanhas. E aí, a gente tem nesse momento também a criação, né, de 12 nações. Então, é bem interessante a gente discutir sobre essa questão aqui, ó, limites e fronteiras ao longo do tempo. E aqui a gente está falando só da Europa. Se a gente for falar de outros continentes, perdão, a gente vai ver que tem muito mais questão de fragmentação ou anexação de territórios. A Europa serve, por exemplo, como exemplo, né, para o estudo de como as fronteiras dos mapas não devem ser consideradas definitivamente permanentes. Tá? Então, por que elas não devem ser definitivamente permanentes? Ó, a gente tem aqui, em 1914, na Europa, esse mapa aqui. Tá? 1914. Em 1937, ele já teve uma modificação. Tá? Lembra que a gente estudou no ano passado, no 7º ano, sobre a anexação, né, de Rio Branco, que era lá da Bolívia, e que passou a ser aqui do Brasil? Então, é mais ou menos da mesma forma. E aí a gente tem modificações no território ao longo do tempo. Por isso que não é um limite fixo, né, esses territórios. A gente tem essas alterações. De novo, né, Europa no século XXI já tem outra configuração territorial. Então, a atual configuração de vários países ela é resultado dos processos, né, de unificação que visam criar estados nacionais. E a criação dos estados foi bem sucedida ao garantir uma expansão e controle sobre os territórios por intermédio da força. Porém, em muitos casos, falharam e não conseguiram criar uma identidade nacional que fosse compartilhada por toda a população. Então, só mesmo uma discussão a respeito, né, da configuração de alguns países. Tá?
quero que vocês leiam esse trecho aqui para a gente discutir na aula de quarta-feira. Essa parte aqui do conteúdo. E essas questões para casa, hoje, vocês vão ler essas matérias, bem simples, para responder essas questões. Aqui, ó, a gente já falou da Catalunha, já passei um vídeo para vocês sobre o País Basco e o ETA. Então, vejo com calma, faça essas leituras aí. Na aula de quarta-feira, a gente vai ver sobre as projeções cartográficas, cilíndrica, cônica e também azimutal. O que mais que a gente vai ver? Então, a gente vai ver também algumas projeções, né, importantes sobre o vidro. E a gente discute na próxima aula, tá? Então, façam essa leitura a respeito dos muros, façam as questõezinhas e a gente discute e finaliza já para a nossa prova, tá bom? Então, é isso. Tenham todos um bom dia, bons estudos e fiquem atentos também ao nosso trabalho, tá? Nosso outro trabalho que já está lá no calendário na plataforma. Então, veja lá no mural qual é o trabalho que eu passei, quais foram os trabalhos a serem realizados, tá? Então, tenham todos um bom dia e bons estudos.